Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal juntinho comigo, eu me chamo Kátia e estou aqui para te ajudar. No vídeo de hoje, para ajudar as nossas amigas aí costureiras, algumas meninas me pediram uma ajuda sobre a costura aqui de um macacão, olha só. Esse macacão, ele tem o zíper aqui na lateral, né? E ele não tem emenda nas costas, olha só. Ele não tem emenda nas costas, porque tem algumas meninas aí do nosso grupo que tem um molde com a emenda nas costas. Então, para ajudar as meninas, eu desenvolvi aqui, fiz umas alterações no molde. E quem quiser o molde, pode conversar comigo, pode me chamar lá no Instagram, que a gente vai estar conversando aí sobre o molde, a gente vai estar ajudando aí o pessoal, tá? Um custo super baixinho, mas aí se você tiver interesse no molde, você me chama lá no Instagram que a gente vende o molde pra vocês, tá? A grade do molde, do RN ao G, RN-PMG, tá bom? Então, esse daqui, olha só, esse daqui é o RN, gente, ele fica grande, né? Relativamente grande. Esse tecido que eu usei aqui é o suede, ele é uma malha fina, mas, ó, ele é uma malha fina, tá vendo? Tem uma leve transparência, mas ele é uma malha muito gostosa. E pra quem mexe com sublimação, ele pega super bem a sublimação, tá? Porque ele é de poliéster e ele pega super bem a sublimação. Mas ele tem um toque bem macio, bem gostoso pra bebê mesmo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vem juntinho comigo. Para fazer esse macacão, eu tô fazendo aqui o RN, tá? Então, nós vamos precisar aqui da modelagem. Se vocês quiserem essa modelagem, fala comigo aí, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no Instagram, que a gente conversa aqui sobre a modelagem, tá? Eu vou ter ela disponível em todos os tamanhos, RN, PM e G. Vou ter disponível aí para venda, então me chama lá que a gente conversa, tá bom? Então, aqui o molde da frente e das costas, o molde da manga, sempre na dobra do tecido, tá bom? Aqui é a vista do zíper, então eu coloquei a dobra do tecido aqui, porque senão ele não ia caber na folha, né? Mas é uma tira, vocês vão ver que é uma tira comprida que nós vamos usar para proteger a pele do bebê em contato com o zíper, né? Tudo bem que o bebê vai estar com o body, né? Então, o zíper não vai ficar em contato direto, mas como às vezes o body é um pouco mais fino e o zíper é um pouco mais grosso, então eu prefiro colocar aqui uma vista no zíper para fazer esse acabamento e deixar o bebê mais confortável, tá? Essa daqui é uma partinha do fundo, vocês vão entender tudo no molde, tá? Nós vamos fazer com pé reversível e vou fazer com a gola padre. A gola padre você pode cortar ela aberta assim, ou você pode cortar ela aqui na dobra do tecido e ela desse jeito, tá? Então, eu vou posicionar o tecido aqui pra gente fazer a parte do corte. Um detalhe que eu quero falar pra vocês, no molde vai junto o molde da gola redonda e do punho e da barra, se você quiser fazer sem o pezinho reversível, quiser fazer só punho e barra, tá bom? Para o material, eu vou usar aqui o tecido, né, um azul bebê. Esse daqui é um suede de poliéster, tá? Porque se a pessoa quiser personalizar, o suede de poliéster aceita a personalização, tá? Neste caso aqui, como ele vai estar pronto, eu não vou personalizar, mas se a pessoa quiser um detalhe, depois do macacão pronto, um detalhe ou outro eu consigo ainda estampar, tá? Mas se não quiser personalizado, também não tem problema. Vou usar aqui, então, essa malha suede, vou usar aqui a ribana para fazer aqui o pezinho reversível, a gola, o punho, tá? E vou usar aqui zíper, neste caso aqui, olha, eu vou usar um zíper de metro. Ele é o mais indicado? Não, ele não é o mais indicado. O mais indicado é esse zíper pronto, tá? Porque esse cursor, ele tem uma trava que o zíper não desce, tá? Que o cursor não desce. Esse daqui, ele não tem trava, mas como a vista vai estar ali protegendo, eu acredito que ele não vai, acredito não, eu tenho certeza, ele não vai descer, tá? Nós vamos colocar depois ele aqui, olha, nós vamos cortar ele na medida, tudo bonitinho. Esse daqui é o zíper de necessaire, tal, né? Então, o que que acontece?
Se a gente abrir aqui, olha, ele desce sozinho, ó, ele desce sozinho. Mas não vai ter problema, porque a vista vai estar protegendo aqui, então ele não vai acontecer esse problema. Mas, se você puder colocar este daqui, ele é mais fininho, ele é um pouco mais delicado. Existe também, esse daqui é o de 3 milímetros, existe também o zíper por metro de 3 milímetros. E aí, eu aconselho você a comprar o cursor com trava, tá bom? Então, aqui eu vou explicar pra vocês como que vocês vão posicionar aqui o molde no tecido. Olha, este lado é o avesso, este lado é o direito. Então, eu vou deixar o direito pra baixo, porque se eu quiser riscar, o risco fica do avesso, não tem problema. Orelha do tecido, então significa que a elasticidade do tecido está neste sentido, e é neste sentido que a gente vai colocar o molde. A dobra do tecido e o fio, ele tem que estar paralelo com a orelha. E aí, você faz um aproveitamento do seu tecido, tá? Para não ter desperdício. Se você quiser medir aqui, olha como que a gente acerta aqui o fio do tecido. A gente mede aqui a auréola do tecido, olha, aqui tem 23 centímetros. Então, este lado aqui, que eu for medir, também tem que ter os mesmos 23 centímetros, tá? É assim que a gente acerta, pra ficar realmente no fio, pra na hora que a gente for cortar, não ficar aquela peça torcida, tá? Então, ajeita aqui bem o tecido, tá? Ajeita bem direitinho. E aí, você vem aqui, olha, eu ainda vou diminuir, porque olha o tanto que sobra aqui, então, eu não quero ter esse desperdício. Então, eu vou diminuir aqui até chegar aqui numa medida que caiba sem eu ter esse desperdício que eu falei de tecido, né? Então, aqui já é o suficiente. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra lá. Ó, aqui já é o suficiente, tá vendo? Então, o molde, ele tem que ficar, olha, na dobra do tecido. Tá escrito aqui, ó, dobra do tecido é onde você vai colocar. Essa é a parte das costas, então, ela não tem emenda nas costas, tá? Então, essa daqui é a parte das costas, na dobra do tecido. E o fio, ele tem que estar paralelo aqui com a dobra do tecido. Você pode ver que se eu pegar aqui, olha, no fio, vou marcar aqui, olha, onde tá a auréola e aqui, olha. Tá um pouco menos de 16. Aqui, eu posso até puxar aqui, ó, tá 16 certinho. Aqui, tem que estar no final aqui dessa linha aqui do fio, ele tem que ter os mesmos 16 centímetros, tá vendo? Então, o tecido, ele tem que estar exatamente no mesmo tamanho. E, normalmente, o fio aqui é paralelo à dobra, dependendo do molde, né? Também dependendo do molde, dependendo de para onde você vai precisar da elasticidade. Então, aqui você pode alfinetar. Você pode alfinetar o molde, ou você pode colocar um pezinho em cima e fazer aqui o corte. Se você tiver uma mesa grande, você conseguir aqui abrir o tecido e posicionar todas as partes do molde, se fica mais fácil para você, fique à vontade. Senão, você vai fazendo por partes mesmo, tá? Então, aqui... e a mesma coisa nós vamos fazer com todas as partes do molde. Então, aqui eu vou cortar a parte das costas, depois eu vou posicionar o tecido e fazer o corte da parte da frente, e assim sucessivamente com todas as partes. Parte das costas cortada, agora eu vou cortar as outras partes. Eu voltei essa peça aqui só pra cortar, que essa parte aqui eu tinha esquecido, tá?
No caso da vista, a dobra do tecido está aqui, olha. Então, eu vou aproveitar este pedaço, vou dobrar aqui para poder cortar a vista. Olha, posso até subir um pouco mais aqui. Gente, olha, para o punho e para os pés reversível, eu posso até fazer com esse mesmo tecido, porque ele tem uma elasticidade boa, tá? Mas eu vou usar a ribana. Então, aqui, para cortar o pé reversível, olha, o sentido do fio, tá? Então, é o sentido da orelha. Então, é neste sentido. Então, a elasticidade está neste sentido, tá bom? Ó. Então, eu vou cortar 2 vezes, então, meu tecido aqui está dobrado, porque eu preciso deste tamanho 2 vezes. Essa parte aqui, olha, ela não dá aqui, tá vendo? Então, eu vou aproveitar este pedaço de tecido e vou tirar aqui, olha, vou tirar a gola, tá? Então, o que que eu posso fazer? Olha, aqui seria a dobra do tecido, se fosse assim, certo? Eu faria aqui na dobra do tecido. Como eu vou cortar ele assim, pra ficar mais fácil, eu vou dobrar ele aqui e vou dobrar aqui pra cortar ele nessa posição aqui, olha. E lembrando que esse daqui não tá marcado o fio é em pé, tá? Olha, aqui o fio é em pé, porque aqui é a golinha, então a elasticidade tem que estar deste lado, tá? No molde de vocês, vai estar tudo marcadinho, tudo certinho, bonitinho. Então, ele é assim, ó. Ele vai ficar assim no macacão, tá? A elasticidade aqui, você pode ver que a trama fica aqui em pezinho. Agora, só falta este pedaço aqui 2 vezes. Então, vamos pegar aqui. Pode ser este pedaço aqui mesmo. Pronto, todas as peças estão cortadas. Com todas as peças prontas, nós temos aqui que fazer aqui um detalhe na peça da frente. Porque a peça da frente é a que a gente vai fazer com o zíper, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui, olha? Nós vamos pegar o meio com a peça dobrada, vamos fazer aqui um piquezinho no meio. E aqui no pé, aí você vai ver a direção que você quer o seu, ó, a direção que você quer, o seu zíper. Eu quero meu zíper aqui, então, eu vou pegar aqui este lado, vou fazer aqui um pique no meio também. E eu vou traçar aqui, deixa eu tirar tudo isso daqui. Olha, vou posicionar. Aí, eu vou fazer aqui, olha, de um pique ao outro, eu vou fazer aqui um traço. Você pode usar a caneta fantasminha. Minha caneta fantasminha não tá funcionando. Vamos ver se essa funciona. Essa funciona, ó. Fiz aqui um traço e agora eu vou cortar separando essas partes. Certo? Aqui é onde vai vir o zíper. Então, se você quiser já pegar aqui o seu zíper
e cortar aqui um tanto, você pode vir aqui e já cortar um tanto aqui, ó. Que o zíper vai vir aqui, tá? Então, agora, com todas as partes cortadas, vamos para a confecção. Gente, voltando aqui, olha, eu esqueci que eu preciso cortar o punho, porque é pra manga, né? Então, eu vou aproveitar aqui esse pedaço, vou ver se esse pedaço dá aqui a altura que eu preciso. Olha, ele dá certinho o fio, né? Aqui. Então, eu vou cortar aqui 2 vezes o punho, tá bom? Bom, então, gente, aqui pra confecção, eu já adiantei aqui uma etapa, só pra gente ganhar tempo, tá? Porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. Eu passei ali onde a gente fez o corte, né? Eu passei aqui o overlock pra já fazer aqui um acabamento. Depois a gente vai acabar fazendo outras coisas, tal, e tudo bem. Então, aqui a gente vai colocar o zíper, né? E eu vou preparar aqui já a vista, tá? Do zíper. Então, aqui como eu mostrei pra vocês lá no corte, eu vou fazer aqui aqui tá o direito, né? Então, eu vou dobrar aqui, com o avesso virado pra cima, e vou fazer aqui, vou fechar aqui, e vou fechar um pedaço aqui, tá? Uns 5, 6 centímetros. Então, eu fechei aqui, olha, fechei 6 centímetros, mais ou menos, tá? Agora, vamos virar isso aqui. Essa daqui é a vista do nosso zíper, tá? Aqui eu posso passar uma costura, só pra fechar essa parte aqui, pra ficar mais fácil na hora de aplicar ali no macacão. Tá? Só pra ficar, pra facilitar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos prender este lado, então, aqui, olha, é o direito. A parte mais lisinha aqui do suede é o avesso, tá? E a parte que é um pouquinho mais brilhante, a parte que é um pouquinho mais peludinha, é o lado do direito. Então, eu vou colocar aqui. E vou passar uma costura aqui até lá embaixo. Não vou colocar pezinho de zíper, tá? Vou usar esse mesmo. Agora, nós vamos pegar aqui do outro lado e vamos costurar, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos posicionar aqui, olha, onde fica certinho. Eu vou passar pelo lado aqui do zíper, que é pro tecido de cima não esticar, tá? Ele vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos abrir aqui, vamos colocar a vista do zíper. Se você quiser fechar um pedacinho aqui do pé, uma partezinha aqui do pé, olha, você pode fechar, tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. Agora, eu vou abrir aqui e vou colocar, deixa eu colocar já o cursor. Olha, eu vou colocar aqui já o cursor, vou fazer aqui uma costurinha aqui só de trava. Pronto. Fiz uma costurinha aqui de trava, agora eu posso abrir e fechar aqui o cursor, tá? Ó, vamos abrir aqui, ó. Aí, este lado aqui, nós vamos só rebater aqui, ó. Só vou rebater essa costura. Pronto, só fiz uma costurinha aqui pra fazer esse acabamento, tá? Então, aqui, ó, o zíper vai ficar assim, e nós vamos colocar a vista aqui, ó. Vai ser colocado aqui, então, nós vamos prender ele aqui, tá? Ó, gente, depois de fechar esse pedaço, então, eu passei aqui um overlock,
E essa vista, ela vai ser colocada aqui, olha. Então, nós vamos prender aqui, tá? Vamos deixar aqui um pedaço aqui, porque esse pedaço vai ser virado, eu vou mostrar pra vocês. E aí, vamos prender essa vista aqui, tá? Olha, ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Com essa proteção aqui, ó. E agora, nós vamos rebater aqui essa costura. Nós vamos rebater aqui essa costura, abrindo bem aqui o tecido. E este pedaço aqui, deixa eu já cortar aqui, olha. Esse pedaço aqui, nós vamos virar aqui por cima. Que na hora que o zíper fechar, aqui, olha, ele vai fazer um acabamento aqui, ó, de proteção na pele do bebê, tá? Então, vamos fazer essa parte aqui. Eu vou fazer aqui a distância do calcador mesmo, tá? Eu vou vir aqui ainda fazendo um acabamento, tá? Nessa gola. Depois eu viro aqui e faço esse rebatido aqui, tá? Porque se eu deixar assim, o zíper vai sair. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou dar uma desmanchadinha aqui, pra ficar mais fácil pra quem é iniciante, tá? Eu só soltei aqui um pedacinho, porque eu vou fazer aqui o acabamento da gola, que tem algumas meninas que são mais iniciantes, e assim acho que vai ficar mais fácil pra elas, tá? Vamos fazer aqui, antes de fazer o acabamento da gola, depois a gente volta pra esse pedaço, né? Porque pra fazer o acabamento, a gente tem que costurar os ombros aqui, ó. Então, agora, nós vamos costurar aqui a parte das costas, tá? Vamos costurar aqui, olha, direito com direito e o ombro com o ombro aqui, tá? Você pode passar na reta primeiro e depois passar no overlock. Antes de ir lá pro overlock, eu vou fazer tudo que tem pra fazer aqui de reta, tá? Essa parte aqui, que é da bolinha, eu vou passar uma costura aqui só pra facilitar pra gente na hora de pregar ela, tá? Então, eu vou vir aqui, vou passar só uma costurinha reta. E vamos preparar aqui já os pezinhos, tá? Pezinho, olha. Muita atenção aqui, tá? Olha só, tem essas duas partes, né? Então, nós vamos pegar essa parte maior, vamos dobrar na metade, ó. Vou fazer isso nas duas, vamos dobrar na metade. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Direito, direito. Vamos colocar este tecido aqui dentro, ó. E vamos dobrar um pedaço dele, ó. Uns 2 dedos, mais ou menos. Ele vai vir aqui, ó. E nós vamos passar uma costura fechando aqui os dois lados. Ele vai ficar assim, ó. Olha, depois ele vai ficar assim, tá vendo? Essa é a parte que fica na frente, porque quando a gente quer fechar o pezinho do bebê, a gente vira aqui, ó. E aí, fica aqui atrás, a abertura fica aqui atrás, tá? Aí, fizemos um, vamos fazer o outro pezinho. Então, aqui, de novo, olha, dobrei o maior na metade, acerto aqui bem direitinho, e aí venho e dobro uns 2 dedos mais ou menos, olha, que ele dá certinho a medida aqui, ó, da metade do menor. E aí, vamos fechar as laterais.
Esse não precisa passar no overlock, tá? Ó, e aí, os 2 pezinhos prontos. Vamos voltar aqui, então, agora eu vou passar aqui, deixa eu ver. Eu vou passar, então, aqui o ombro na overlock, pra gente voltar aqui pra parte da gola. Então, fechado aqui os 2 ombros, vamos marcar a metade. E vamos fazer aqui um pique. Olha, um pique aqui, vamos pegar a metade também da gola e vamos marcar um pique. E agora, nós vamos pregar a gola aqui, ó. Você pode alfinetar se você quiser. Coloca um alfinete aqui. E esta ponta da gola, ela tem que vir aqui, ó, certinho, tá? Pode até passar aqui um pouquinho, porque a gente vai fazer o acabamento dessa gola aqui. Então, prende este lado e agora vem e este lado. E agora, nós vamos passar uma costura aqui. Procura deixar a costura do ombro virada para as costas, tá? Em qualquer confecção, qualquer peça que você for fazer, procura deixar nas costas. Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa maneira, a gola virada pra mim e o macacão virar aqui pra baixo. Vou colocar aqui uma faixa. Aqui pode ser, eu estou usando a própria ribana, tá? Você pode colocar outro acabamento se você quiser. Eu vou colocar da própria ribana. Vou fazer uma costura aqui, até acho que eu vou fazer por este outro lado, porque aí eu acompanho a primeira costura que já foi feita. Olha, posso dobrar aqui. Essa minha tira aqui tem 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, essa faixa aqui tem 3,5. Então, eu vou deixar assim, ó. Vou deixar uma ponta pra cá, porque depois a gente vai fazer esse acabamento aqui, tá? Vou colocar, então, ela em contato com a ribana, do mesmo lado que tá a golinha, a ribana da golinha. E vou passar uma costura aqui. Aí, eu vou acompanhar essa mesma costura que tá aqui, tá? Essa ribana aqui, essa faixinha, eu posso dar uma leve tensionadinha, mas bem de levinho, tá? Pronto, aqui eu vou cortar um pouquinho a mais também. Agora, nós vamos fazer o acabamento da gola. Aqui eu vou cortar essa pontinha. Aqui pode até dar uma cortadinha, deixa eu dar uma cortadinha. Então, essa ponta aqui, a gente vai dobrar aqui. E nós vamos colocar ela aqui para baixo, ó. E aqui o acabamento vai ficar assim, ó, bem certinho, tá? E agora fica assim, ó. Aí, agora, vamos terminar aqui, tá? Vamos terminar aqui, ó. E aqui, eu já posso aqui virar essa parte aqui por cima. Deixa eu cortar esses. Ó. Eu posso pegar essa parte e já colocar ela aqui por cima, ó. E travar ela aqui. Pronto, ó. Ele fica aqui, ó. E aí, na hora que fechar o zíper, vamos fechar o zíper aqui, ó. Ó, na hora que fechar o zíper,
ele não atrapalha aqui o pescoço. Ó como que ele fica. Tá vendo? Aí, o cursor aqui, olha, não atrapalha o pescoço do bebê, tá? E ele vai ficar com esse acabamento aqui por cima. Agora, vamos colocar as mangas. Pra gente poder fechar a lateral toda. Então, aqui na manga, olha, eu vou pegar aqui a manga, esse é o punho, e este é o fundo. As duas mangas. Aqui eu já marquei, na hora do corte, eu já marquei aqui um pique no meio, e esse pique do meio vai ser aqui o meio da costura. Vai ser aqui, olha. Agora, é só pegar a ponta da manga, encostar aqui na ponta da cava e passar aqui uma costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e passar isso aqui na over. Gente, olha só. Então, aqui até pra adiantar, eu já preguei aqui a manga, passei na over e aproveitei e já fechei aqui as laterais, tá? Passei na over e na reta, porque eu gosto de passar na over e na reta. Agora, vamos fazer o acabamento aqui dos pezinhos. Vamos fazer o acabamento aqui, ó, do entrepernas, tá? Então, aqui no entrepernas, a gente vai juntar aqui a ponta com ponta. E aqui, nós temos aqui o meio, né? Bem certinho, não precisa nem fazer pique, nada, ó. Nós temos o meio aqui. E o meio nas costas. Ó. O meio aqui e o meio nas costas. Aqui, ó. Nós vamos pegar aqui esta peça aqui, ó, que tá lá no corte, tá? Vamos juntar aqui, ó, ponta com ponta. E vamos marcar aqui, olha, vamos acertar aqui bem direitinho. E vamos marcar aqui o meio deste lado e o meio deste lado. E este pique do meio é o que vai vir de um lado e do outro, tá? Ó, ele vai vir aqui deste lado. E vai vir aqui deste lado. Vamos passar uma costura a partir do meio, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem, ó. Ó, tá vendo? Eu fiz pra cá, agora eu vou fazer pro outro lado. Não precisa esticar a peça, tá? É só posicionar uma em cima da outra e passar a costura normalmente. Ó, então, este lado está feito. Agora, vamos fazer a mesma coisa deste outro lado. Aqui eu junto as pontas e eu vou saber exatamente aonde que esse fundo tem que parar. Eu posso vir aqui já ir fechando aqui a perna, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, é só ir lá na over e passar overlock nessa parte aqui pra fazer o acabamento. Vou lá e já volto. Ó, gente, vamos desvirar aqui pra vocês entenderem, né, como tá ficando. Olha, o fundo fica assim, ó. Ó, tá vendo? Fica assim o fundo. Olha lá. Fica assim. Agora, falta a gente colocar aqui o pé dos dois lados e os punhos. Então, vamos preparar os punhos pra gente ir finalizando aqui o nosso macacão. O punho aqui são 2 tiras, né?
Então, aqui não precisa de overlock, a gente vem aqui e fecha assim, deixa eu ver direito aqui. Agora, é só abrir aqui a costurinha, juntar aqui as partes, ó. Vamos passar uma costurinha aqui, pra fechar, pra facilitar na hora de colocar lá no punho, na manga. Pronto, agora é só a gente encaixar tudo aqui bonitinho. Então, eu vou aqui, ó, vou acertar aqui já, ó. Vou acertar aqui. E já vou passar uma costura prendendo essa vista aqui no finalzinho. Pronto, já prendi aqui no finalzinho, então não tem mais perigo. Ó, pra vocês entenderem, o pezinho vai ficar assim, ó, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. E vamos colocar aqui dentro, ó. E essas costuras laterais, tem que bater com as costuras laterais aqui do pezinho. Ó, então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? O pezinho vai ficar assim, ó. E quando a mamãe quiser virar, né, pra proteger o pezinho, aí ele fica pra trás, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e depois a gente já faz aqui o acabamento aqui com o overlock, tá? Então, aqui a mesma coisa, olha, eu vou posicionar assim. Então, eu viro aqui, ó, e vou colocar um dentro do outro. Arrumo as costuras laterais, costura lateral com costura lateral, e vamos passar aqui a costura. Prontinha lá. A frente do pezinho assim, ó, tá? Agora, eu vou colocar aqui as mangas. E aí, eu vou passar overlock em tudo. A manga é a mesma coisa, eu vou colocar costura com costura. Vou esticando aqui o punho e encaixando na manga. Agora, eu vou passar o overlock e já volto aqui. Olha, gente, tá pronto. Olha o detalhe aqui do encontro das costuras. Olha o detalhe do encontro das costuras embaixo do braço. Aqui não tem o perigo de machucar o pescoço do bebê. Olha a manguinha. Olha o fundo, como é que fica o fundo, ó, tá vendo? Então, você consegue aqui, olha, fazer uma costura, um macacão com essa costura aqui na diagonal e sem emenda aqui nas costas, olha, nas costas aqui, olha como que fica, olha, perfeito, tá vendo? Fica perfeito aqui nas costas, ó, deixa eu mudar aqui. Olha, fica perfeito, sem emenda. E na frente, você pode fazer esse detalhe do zíper na diagonal, que fica bem diferente, né? Bem bonitinho, eu acho. Tá? Então, essa foi a costurinha de hoje, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Que assim que eu puder, eu estarei respondendo. Deixa um joinha pra mim, tá? Não esquece, por favor, de deixar um joinha pra mim. E compartilhe também com aquela sua amiga que gosta aí de uma costurinha
tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.